Bom, meus irmãos, vamos à nossa mensagem. É a primeira mensagem minha aqui, como no culto à noite. Estou mais acostumado a dar aula, né? Bastante gente aqui já teve aula comigo. Foi um desafio bem grande. O pastor me ligou, deu até um frio na espinha, mas encarei e preparei um estudo para a gente aqui. Tá? Então, vou pedir para abrirmos a Bíblia em Mateus 5, no verso de número 21. Tá? Quando o pastor me ligou, eu fiquei em casa pensando, por 5 segundos, daí eu liguei para minha mãe, para perguntar uma dica do que fazer, não sei. Fica sempre na dúvida, né, sobre o que falar, quando o tema é aberto. E minha mãe, como sempre, falou: não, fala de José. Toda vez que eu pergunto isso, ela fala para falar de José, mas eu nunca falo de José porque eu não consegui estudar o suficiente ainda. Daí eu parti para o segundo plano, que ele é um dos textos que mais me chama a atenção na Bíblia, que mais me marca, que mais me traz lições de vida, né? Que é o pedido de Jairo com a ressurreição da filha dela. Eu vou ler o texto todo, mas eu vou focar na questão mais de Jairo, tá? A divisão que a gente tem na Bíblia aqui, a gente tem o pedido de Jairo, depois a cura da mulher enferma, né? Até no verso 25, e depois no 35 a ressurreição da filha de Jairo. Eu achei interessante que eu li também na Nova Versão Transformadora, né? Na NVT, e lá não existe essa separação, é tudo um texto só, né? Ela traz corrido, tá? Então eu vou ler tudo, que eu achei interessante a fluência do texto. Mas antes, o tema que eu pretendo trazer aqui, né, é o seguinte: a gente está vivenciando momentos de pandemia, né? Eu fiz um breve histórico aqui, ó, de 2000 para cá, não peguei muito, de crises econômicas, que é o que eu consigo falar um pouco mais. 2001, World Trade Center, né? Teve um ataque terrorista, ficou um momento de incertezas global ali, guerra do Afeganistão, crise de petróleo e tudo mais. 2007, 2008, a gente teve a crise imobiliária, né? Nos Estados Unidos, a bolha das hipotecas, né? E toda uma quebra do sistema financeiro americano. Em 2014, a gente teve uma crise política no Brasil, né? Que culminou em 2 anos de recessão e o impeachment de um presidente da República. Daí, final de 2019, a gente começou a ver o tal do coronavírus, né? O Covid. E aquilo ali foi crescendo na manchete, até chegar na página principal em março, quando virou uma pandemia. E agora, especialistas dizem que provavelmente no final de março finalize essa onda e mude de pandemia para endemia, ou seja, uma doença comum, né? Essa é a expectativa de muitos infectologistas, tá? Mas uma nova crise está aparecendo. A Rússia resolveu invadir a Ucrânia, né? O que pode acontecer? Economistas dizem que inflação, aumento do preço do combustível, né? Uma outra crise. Mas o que eu estou falando tudo isso, né? A gente consegue impedir alguma coisa disso, né? A gente consegue uma solução para tudo isso? Pessoalmente, não, né? Às vezes, como nação não consegue, como planeta não consegue, né? É tudo muito complicado, né? E quantas vezes na nossa vida pessoal, ou nossa vida na fé com Deus, a gente não tem situações de crise que fogem do nosso controle, né? Um familiar que falece, não sei, o término de um relacionamento, sei lá, são tantos fatores, né, que podem gerar esse sofrimento, essa angústia, né, e gerar essa crise pessoal. E nesse momento você pode cair numa depressão, pode brigar com Deus, pode sair da igreja, pode reduzir sua fé, né,
pode criar um monte de dúvidas. Mas o texto, a gente vai ver aqui, ele traz a saída. E a saída é muito simples, né? Muito simples, mas não é fácil. A saída é Jesus. Então, a saída é Jesus. Eu acho que é a pílula do texto de hoje aqui, tá? E foquem bem nisso. Eu vou enumerar para a gente 3 passos que Jairo deu e trouxeram 6 verdades, como o nosso querido reverendo Hernandes diz, 6 verdades consagradoras na vida dele e de todo crente, né? Então são 3 passos para 6 verdades. Então vale a pena, tá? E eu quero falar um detalhe aqui, né? O que eu vou falar aqui não são passos mágicos, nada. É aprender com um exemplo bíblico, tá? Então, vamos lá para o nosso texto. O que estava acontecendo antes? Jesus acalmou uma tempestade em Marcos 4, né? E no começo de Marcos 5, ele cura o endemoniado Garazeno, né? E o pessoal fica bravo com ele, que os demônios foram para os porcos, ficaram no precipício e tudo mais. E aí chega esse momento de Jairo. Eu vou fazer a leitura dele agora então. Marcos 5, verso 21. Tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre elas para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se, no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns de sua casa, do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Fazer uma oração para a gente continuar o estudo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por todos nós que estamos aqui hoje, ó Pai.
Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, pela Tua ação em nosso meio, ó Pai. Pedimos a Ti nesse momento que ilumine os nossos corações, ajude-nos, Pai, a entendermos a Tua mensagem, a aplicarmos a Tua mensagem e estarmos, Senhor, dispostos a focarmos em Ti e cada dia seguirmos mais retos em Teu caminho, ó Pai. Em nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Olha, eu sei que o texto é um pouco longo, né? Mas eu, pessoalmente, eu gosto de ler trechos maiores para a gente entender o clima do acontecimento, né? Então, muitas vezes você vê uma pregação que esse trecho do meio ele é suprimido, não é usado, mas eu achei que fazia muito sentido, tá? E vamos ver. Como eu já citei o reverendo Hernandes, um dos livros e das referências que eu peguei foi o comentário de Marcos dele, né? Ele chama Marcos, o Evangelho dos Milagres, eu acho, não lembro direito o subtítulo. E ele fala uma frase muito legal. Ele fala o seguinte, que Jesus é a esperança dos desesperançados. Então a gente viu aqui, Jairo foi lá, né? E suplicou a Jesus. Vamos lá. Então eu falei que tinha 3 passos que Jairo deu, né? 3 etapas que ele seguiu. O primeiro passo, que é um passo totalmente desafiador, Jairo, ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, ele se humilhou, ele se jogou aos pés de Cristo e foi com extremo senso de urgência. Precisava ser agora, né? Essa foi a postura de Jairo. Então o primeiro passo, ele foi de encontro a Jesus. Mas Jairo, para ele fazer isso, ele teve que quebrar várias barreiras, né? Ele tinha alguns medos. Lucas 8:42, que essa passagem está narrada em Mateus, Marcos e Lucas, né? Lucas 8:42 traz um detalhe para essa situação toda, tá? Fala que pois o chefe da sinagoga, né, tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então ele tinha um medo primeiro de perder a filha, mas sendo uma filha única, Jairo tinha outro medo de perder a descendência, de ver a descendência dele sumir da face da terra, né? Então são 2 medos aqui, tá? O Ernesto Tranchot, ele fala o seguinte, que a aflição é frequentemente a voz de Deus, né? A gente ouve muito falar que no desespero a pessoa vai buscar mais a Deus muitas vezes, né? Então, esse é um caso, tá? Então, o primeiro passo, ele foi até Jesus. Segundo passo, ele creu no poder de Cristo para transpôs essas barreiras, né? Esses fatores limitantes dele. Então, Jairo, ele era um líder da sinagoga, né? E o que um líder da sinagoga fazia? Ele era um líder religioso e um líder comunitário local ali. Ele ajudava na direção do culto, ele organizava a sinagoga, ele organizava os rolos da lei, mas durante a semana, quando não estava ouvindo cerimônias religiosas, ele também era responsável pela escola, por um tribunal de justiça que existia nas sinagogas, né, na comunidade, desculpa. Então, ele era um homem muito importante e respeitado. Ele não era qualquer pessoa, né? Ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha status, Jairo, tá? E aí tem um porém. Na época, Jesus já era visto como uma ameaça pelos rabis, pelos escribas e fariseus, né? Ele não era bem visto, né? Porque ele vinha com toda a pregação dele. A gente vê bastante isso mais para frente nos evangelhos. Isso era o segundo desafio dele, o status, né? E também essa questão de Jesus ser visto como uma ameaça. Porém, ele creu em Cristo e venceu os obstáculos, né? Ele superou o seu orgulho para se prostrar perante de Cristo.
Ele saiu da zona de conforto dele, tá? E aqui eu vou trazer um exemplo pessoal. Hoje eu estou saindo bastante da minha zona de conforto aqui, porque é bem diferente você fazer um sermão de você preparar uma aula da escola dominical, que é o que eu estou mais acostumado, né? Quando o pastor me ligou, a zona de conforto deu aquela fechada em mim assim, mas eu acreditei que era uma oportunidade que Deus estava abrindo para levar o evangelho para todos nós aqui, né? Então, Jairo, no segundo passo, ele creu em Cristo, ele creu no poder e não duvidou em momento algum nesse poder de Jesus, tá? E o terceiro passo de Jairo, ele teve uma atitude. Qual foi essa atitude de Jairo? Ele entregou toda a situação a Cristo. Ele entregou o problema dele para Cristo, se prostrou a Cristo, tá? O que isso implica? Que ele reconheceu a superioridade, né? Que ele suplicou, que ele insistiu com Jesus, ele perseverou no pedido dele e ele teve fé. Quando a gente vê que ele suplicou, que se prostrou ao pé de Cristo, ele era um conhecedor das leis, né, judaicas, da lei da Bíblia, como líder da sinagoga, como chefe da sinagoga. Ele só se prostraria para Deus. Então aqui ele está reconhecendo que Cristo é Deus. Então, recapitulando os 3 passos aqui, ele foi ao encontro de Jesus, ele creu no poder de Cristo, creu em Cristo, e o terceiro, ele teve uma atitude de fé. E esses 3 passos geraram as 6 verdades consoladoras, tá? Qual que é a primeira verdade? Quando Jesus vai ao encontro, quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Aqui, o que o pessoal fala? No verso 35, diz o seguinte: logo depois dele ter curado a mulher, falado que a fé dela salvou, ele fala o seguinte: falava ele ainda, ou seja, ele ainda estava curando a mulher, quando chegou um pessoal e falou para ele: por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Qual foi a resposta de Cristo? Não temas, crê somente, né? Então, podemos ter a certeza que Cristo se importa, né? Se fosse um charlatão, né, poderia ter falado: morreu? Lamento, vamos para outro aí, né? Mas não, o que ele falou? Não temas, crê somente. Ele reforçou a fé de Jairo, ele não deixou a fé de Jairo desfalecer. Essa é a primeira verdade que a gente encontra nesse texto. Segunda verdade: quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Agora vem a razão de eu ter lido todo esse trecho da mulher. Jesus, quando ele para curar a mulher a caminho da casa de Jairo, será que ele simplesmente só curou a mulher? Né? A gente não tem o caso do centurião que fala que só com a palavra, né, Jesus poderia curar, tal. Podia ter falado: pode ir embora, Jairo, sua filha está curada. Mas por quê? Ele parou para curar a mulher, demorou um tempo para aquela criança morrer. Jesus aqui, ele teve uma demora pedagógica, tá? Ele teve uma demora que ensinou Jairo alguma lição. Como eu falei da frase bonita do Hernandes, né? Quando a desesperança parece vencer, Jesus traz a solução. Então ele estava aqui testando, reforçando a fé de Jairo. Porque para Jesus o milagre, tudo é possível, né? O milagre, não importa se era uma cura ou uma ressurreição. Mas aqui, ele estava fortalecendo a fé de Jairo, estava dando uma nova lição também ao parar para ajudar aquela mulher. Quando os discípulos estavam desesperados no barco, aqui um pouquinho antes, ele estava lá dormindo no barco, né, de cansado.
agiu na hora certa. Ele esperou o momento certo para provar, para mostrar que ele era Deus, né? Então, é um paralelo com o texto anterior aqui. Agora, a terceira verdade consoladora para os nossos corações. A gente não precisa temer más notícias. A grande parte do texto aqui é só uma notícia, né? Minha filha está morrendo, minha filha morreu, né? Então, daí vem mais uma frase que eu vou roubar do livro aqui. Roubar não, né? Vou trazer para a gente. Eu achei interessante, ó. O Hernandes fala assim, ó, exatamente quando a fé se torna ridícula, é que se torna séria, né? Não vejam nada pelo lado pejorativo aqui, por favor, mas quando a fé se torna algo que você está crendo, e algo que realmente é impossível, que é alguma coisa que você não consegue fazer sozinho, aí essa fé é séria. Quando você não tem recurso, você pode continuar tendo fé, porque Cristo sempre vai ter o recurso para a sua limitação. Ele sempre vai completar a sua limitação dentro dos propósitos dele. Um exemplo de fé ridícula, vamos dizer, que se tornou séria, como diz o livro, é Abraão e Isaac, né? Até aquele momento, não tinha havido nenhuma ressurreição na Bíblia. E lá em Hebreus 11:19, fala assim, ó, porque Abraão, né, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, quando Abraão foi lá, estava prestes para sacrificar o filho dele, porque ele sabia que Deus podia ressuscitar, Deus trouxe a providência para ele. Deus deu um cordeiro, né? O anjo mandou ele parar e trouxe o cordeiro para o sacrifício. Então, essa foi a nossa terceira verdade consoladora. Não precisamos temer más notícias. A quarta verdade: quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Apenas dorme, ele falou para da menina, não foi? Mas ela morreu de fato? Essa é uma dúvida que paira, que dá muita discussão, né? Mas sim, ela morreu. Esse apenas dorme, ele tem um viés teológico e tem um diagnóstico de morte também. Ela dorme porque Jesus venceu a morte, vai haver ressurreição do corpo, a alma é imortal, tá? Mas havia realmente essa morte física? Continua essa dúvida. Quando a gente vai no texto de Lucas 8, relatando sobre o caso, lembrando que Lucas era médico, né? O que ele fala? E riam-se, Lucas 8, 53, se alguém quiser acompanhar. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Então eles estavam rindo de Jesus, quando ele falou apenas dorme, porque sabiam que ela estava morta. Sabia que ela não estava dormindo. Foram lá, constataram, viram com os olhos a morte da criança, né? E tem outro porém também. Jesus, quando ele fala de Lázaro, em João 11, 11 a 14, ele traz o termo de dormir. E os discípulos não entendem. Ele fala assim, ó, o texto: isso dizia, e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso, do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, né? Então aqui a gente vê um outro trecho, que Jesus fala de dormir, usa esse eufemismo para a morte, né? E depois explica: não, ele morreu, não estou falando de dormir não, né? E Deus não é Deus de mortos, né? E sim de vivos. Então, esse é a nossa quarta verdade. Não precisamos nos impressionar com os sinais da morte, porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque todos para Ele vivem, conforme Lucas 20, 38.
O quinta verdade consoladora dos nossos corações: a morte não tem a última palavra. Para Cristo, né? Na nossa visão humana, a morte é o fim de nossa existência terrestre. A gente não tem segunda palavra contra a morte. Só Deus, né? E Jesus, como eu falei, venceu a morte e vai vencer a morte novamente, ele para frente, né? Para Jesus, quando o pessoal riu dele, o que ele fez? Ele tirou todo mundo do cômodo, né? Tirou todo mundo da casa, só ficou com alguns, né? Porque para Jesus não tem causa perdida. Ele não precisa perder tempo com as pessoas que estão rindo dele. Ele foi fazer a obra dele. Sexta verdade consoladora e última: o choro da morte é transformado na alegria da vida. Onde Jesus entra, o que acontece, né? Que transformação existe? A gente viu aqui. Entraram, estavam lá, choravam e pranteavam muito, fala aqui no verso 38, né? Mas quando Jesus entrou na jogada, a gente viu cura, a gente viu alegria, a gente viu transformação, a gente viu vida, a gente viu libertação, né? Só Cristo pode acalmar as nossas almas, né, nesses casos. Esses são os 6 pontos, então. Vou dar uma repassada nele, porque falei bastante, e eu já teria esquecido o segundo, para falar a verdade, como basicamente esqueci aqui. Quando Jesus, primeiro ponto, primeira verdade consoladora dos nossos corações: quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Segundo ponto: os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Terceiro ponto: não precisamos temer más notícias. O quarto: não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Quinto: a morte não tem a última palavra é de Deus. E o sexto: o choro da morte é conformado na alegria da vida. Antes de partir para a conclusão do nosso estudo, eu achei muito interessante o que alguns comentaristas trazem sobre um detalhe do verso 43 aqui de Lucas 5, que termina assim, né? Esse trecho: e mandou que dessem de comer a menina. Aqui a gente tem um paralelo, né? Quando a gente converte uma pessoa, converte alguém, a gente está tirando aquela pessoa da morte espiritual, né? E do mesmo modo, Jesus manda para a gente: se despertou essa pessoa aí, deem de comer essa pessoa também, né? Orientem. Nós, como igrejas, devemos dar esse amparo para essas pessoas. Eu achei interessante esse comentário que algumas pessoas trazem nos livros. Bom, e aí? O que a gente viu, né? Vale a pena os 3 passos que eu falei? De ir ao encontro de Cristo, de crer no poder de Cristo, e entregar tudo, e levar tudo para Cristo? Será que vale esse passo? A gente dá 3 passos para ganhar 6 modos de conforto para o nosso coração, que vai servir para qualquer situação da sua vida, qualquer dificuldade, qualquer adversidade que você passar na sua vida. E vou trazer aqui para a gente um desafio que minha mãe me contou há um tempo atrás, de uma irmã muito querida da igreja, a dona Angelina, né? Minha mãe falou que quando ela saía de casa, ela contava nas reuniões da SAF, né, mãe? Que ela saía, parava no portão, falava: bem, Jesus, vamos comigo, eu vou fazer alguma coisa para a rua.
Quantas vezes na nossa vida a gente faz o contrário? Ao sair da porta da igreja ali, fala: vamos, Jesus, vamos comigo para minha casa, vamos transformar o meu lar. Quantas vezes a gente quer levar Jesus para casa, quer levar todas essas bênçãos, todas essas maravilhas que Deus pode fazer em nossas vidas, né? Não temas, crê somente, né? Então o desafio, a aplicação que eu quero trazer para a gente hoje desse texto, são 3 passos para 6 verdades, né? Então vamos buscar a Cristo, vamos crer nele, entregar a nossa vida para Cristo, e um passo adicional, vamos levar Cristo para casa, para o nosso escritório, para a nossa família, pedir a Cristo a proteção, viver ao lado de Cristo realmente. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra consiga penetrar e ajudar-nos no nosso processo de santificação, que a gente consiga, com isso, dar mais um passo em direção a Cristo, né? E agradeço muito a todos pela oportunidade que me deram de trazer essa mensagem, de expor um texto que mexeu bastante, que me faz muito sentido na vida, né? Eu gosto muito desse texto. E minha mãe hoje também, estou falando bastante da minha mãe hoje. Minha mãe também hoje me mandou um vídeo no WhatsApp que representa esse texto, né, mãe? É uma pessoa que está subindo uma escada, e ela chega numa escada de 8, 10 degraus, chega um determinado momento, a pessoa cai. Só que a hora que ela cai, ela não bate no chão, ela bate numa cama elástica. E essa cama elástica devolve ela para o degrau. A gente viu isso acontecer com Jairo aqui, né? Jairo pegou Jesus pela mão e quis levar para casa. A hora que ele foi cair na fé, que alguém falou: sua filha morreu. O que Jesus fez? Fez o papel da cama elástica. Volta para a linha, volta para o caminho. A hora que outra adversidade aconteceu, Jesus te volta. Que Cristo nos ajude a nos mantermos no caminho dele. Amém?